Essas são as duas combinações que fazem com que a gente ande no caminho de Deus. É você ter uma governança natural, como rei, e uma governança espiritual, como sacerdote. A graça e a paz, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo cada dia mais no canal do YouTube. Está sendo maravilhoso acompanhar, vendo que mais pessoas estão se interessando, tendo esse feedback positivo daquilo que a gente tem produzido. O Estação Família realmente é para você, família cristã, aquele que acredita que Cristo vive e ainda nos governa. Estou aqui mais uma vez com Daniel, muito obrigado pela sua presença, Daniel. É sempre um prazer estar aqui na Estação Família e hoje eu estou trazendo um desafio. Vem lá de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1:6 diz o seguinte: Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Olha só, está falando de reino de sacerdotes. Nós vivemos numa época que os reinos não são mais comuns, né? Às vezes são só uma figuração. Mas isso aqui fala sobre governança, sobre governar. Como é que um pai de família vai ter governança sobre a sua casa nos dias de hoje e não vai perder essa governança? Porque a gente sabe que muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. O que fazer para ter governança e não terminar mal? Muito boa pergunta. Eu tenho certeza que hoje Deus vai nos trazer muitos esclarecimentos à luz da palavra de Deus. Então, quando você pega que é reino e sacerdotes, essas são as duas combinações que fazem com que a gente ande no caminho de Deus. É você ter uma governança natural, como rei, e uma governança espiritual, como sacerdote. Então, como um pai de família, ele tem que se enxergar, porque a grande arma do inimigo é tirar a nossa identidade. Mas Deus nos deu governança e um compromisso espiritual, porque senão a gente joga que o sacerdote é o nosso pastor. Mas ali ele está falando não, que ele criou um reino de sacerdotes. Então, todos nós fomos chamados ao ministério que é Cristo. Mas falando assim, como trazer essa realidade prática? Isso aí. Então vamos ver na época onde que os reis também eram sacerdotes. Vamos para o livro de Reis. Então, 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Então nós vamos ver o que faz nos dias de hoje e antes que a gente tivesse uma governança que Deus aprovava. Ok? Então, olha o que ele vai falar. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Daniel, Ezequias, ele assume o reinado com 25 anos. E o que nós estamos vendo hoje é homens com 40, 50, 30 e poucos anos, mais imaturo do que quando tinha 25. Imagina os de 25 anos. Então, uma das coisas que nós temos que ter é amadurecimento, independente de idade. Porque o amadurecimento ele é espiritual, ele não é natural. O que nos amadurece em caráter de Cristo é a espiritualidade. Então, se a gente quiser governança sem espiritualidade, nós podemos ter resultado sem maturidade, sem caráter. Construiremos coisas, mas destruiremos outras. Amém? Então, o que ele fala? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, uma das direções é, eu tenho que fazer o que é reto aos olhos de Deus. E para isso eu tenho que me arremeter em Romanos 12:2,
onde eu não posso me conformar com esse mundo. O que que é? Eu me conformar que nada vai mudar, ou eu andar conforme, mas eu preciso constantemente renovar a minha mente para eu poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando você olha as notícias, você fala, como que eu vou liderar algo num mundo hoje que parece que nada vai mudar e tudo está piorando em algumas áreas de caráter, moralidade. Mas Deus fala para nós que é aos olhos dele que nós temos que ser reto. Deixa eu fazer uma pergunta. A maturidade, trazendo aqui para o dia a dia, para a nossa vida, ela vem na medida que a gente vive, erra, acerta, ajusta. Ou seja, uma pessoa que chora à toa, ela é nova, uma criança chora à toa. Aí ela vai passar por situações que vão fazê-la chorar e ela vai aprender que ela não precisa chorar. Ou seja, essa experiência, vai vir um pai, vai vir a mãe e falar, meu filho, não precisa chorar. Quando vai crescendo, ela já consegue controlar a emoção e ela já não chora. Ou seja, ela está amadurecendo. E agora, como a pessoa consegue amadurecer espiritualmente, segundo o que você falou há pouco? Modelagem. Então eu tenho que fazer o que é reto aos olhos de Deus. Mas olha o que ele fala. Segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Então a importância de nós, como pais, sermos exemplo de conduta e caráter de governança natural e espiritual aos olhos dos nossos filhos. Muito bom. Porque como ele vai tocar o sobrenatural se o natural é tão contrário na vida dele? Então, uma responsabilidade nossa, Daniel, e a tua pergunta é muito importante. Você ganha maturidade quando o pai e a mãe são maduros. Ah, mas e se não forem? O processo vai atrasar. Ponto. Ele vai acontecer? Vai, pela misericórdia, mas não será na vontade natural de Deus para aquela família. Então, olha só, e ele fez tudo. Não é parte. Ah, mas Davi era pai dele? Não, ele era descendente. Então, como nós temos que ter? Nós, para amadurecermos hoje, nós precisamos também ter referência de quem está agindo com governança. Isso é a importância das mesas que você senta. Porque a Bíblia fala para você não sentar entre os escarnecedores. Então, há uma necessidade de modelagem, Daniel. E eu tenho vivido isso depois que eu entrei na mentoria do seu irmão, do Tiago. Quanto tem me amadurecido pelas referências, tanto dele quanto das pessoas. Estou aqui hoje contigo, fruto de um mover de geografia para alcançar um outro nível de percepção. Você não concorda? Bom, concordo muito. Ambientes certos, pessoas certas vão nos ensinar, aí nós vamos modelar e vamos apresentar aos nossos filhos. Exatamente. Ser referência para eles. De forma prática, você acredita que o pai, além de ler a Bíblia com o filho, além de orar com os filhos, ele também tem que ser visto orando e ser visto lendo a Bíblia pelos filhos? É uma boa estratégia? Você copia o que você vê. Você não copia muito o que você ouve. É verdade. Então, eu tenho meu filho, o 03, né? Eu tenho 4. E ele virou para a mãe dele e falou, mãe, eu vou ser médico, pastor e pecuarista. Ué, por que ele falou isso? Porque são as 3 atividades que ele vê o pai dele exercer. Eu não falei para ele fazer isso. Mas dentro do imaginário, ele está procurando o quê? Referências. É isso aí. Então, olha, então como nós vamos fazer isso? Como nós vamos agradar? Como que nós vamos fazer o que é reto? Então tem que ser aos olhos de Deus, ter uma referência humana, ok? E como isso acontece? Versículo 4. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso.
Então, a primeira coisa que a gente faz para exercer governança, primeiro, é tirar a idolatria da nossa vida. Então, tudo que faz, tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, precisa ser retirado. Legal você falar sobre isso, porque a Bíblia, ela, principalmente no Velho Testamento, ela é sempre um combate à idolatria. Os reis que se sucederam no trono de Israel, eles caíram nesse erro. Adoravam outros deuses. Aí vinha a correção, aí vinha o juízo. Quando a gente fala em idolatria, muitas pessoas vão imaginar, Paziane, a gente falando de tá acendendo uma vela, tá prostrado, tá adorando alguma imagem. E não é. É exatamente o que você acabou de falar. Tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Aí a pergunta que eu te faço é: onde você está gastando o seu tempo e onde você está gastando o seu dinheiro? Exatamente. O que você se dedica a fazer mais? É a Deus ou a qualquer outra coisa? Quando acontece um problema, quem você procura primeiro? Um advogado, um amigo poderoso, alguém que tem dinheiro, ou você dobra o seu joelho e entrega a Deus? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. A gente precisa limpar isso da nossa vida. Porque tem muita gente, quando Deus fala para Abraão sair do meio da parentela, tem muita gente que coloca a parentela no lugar de Deus. Exatamente. Então a confiança dele está naquelas pessoas. Uhum. Elas vão resolver. Não, a minha esperança está no prefeito arrumar um emprego. Está no meu patrão aumentar meu salário. Sim. Então tudo que a gente coloca no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Outra coisa que ele fala aqui, chama muita atenção, é que olha o que ele fez. Ele também quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Presta bem atenção nisso, Daniel. Ele está indo contra Moisés? Não. Muitas vezes, com o passar do tempo, a doutrina deturpa aquilo que foi criado. Então, nós, como sacerdotes, para exercermos governanças, nós não podemos ser liderados cegos por doutrinas ou por homens. Mas nós temos que ver. Às vezes, o princípio foi apenas uma simbologia, mas acabou virando uma idolatria. Como isso acontece? Eu coloco agora o pastor no lugar de Deus. Eu coloco a congregação no lugar do meu propósito de alcançar almas. Eu coloco o meu ministério, eu coloco a minha posição na igreja acima do fim que ela foi me concedido. Então, é muito delicado isso de se falar. Mas, para você agradar, você não pode idolatrar serpentes. Ok? Não, e o que você falou é fortíssimo, porque muitos líderes, homens de fé, acabam idolatrando, ou seja, colocando no lugar de Deus o próprio ministério. No fundo, o objetivo final dele talvez não seja cumprir o propósito de Deus, mas engrandecer a sua própria obra. Eu lembrei, enquanto você estava falando, que para mim é o exemplo mais forte da Bíblia, principalmente quando a gente traz para os dias de hoje, que é Abraão levando Isaac para o sacrifício. Meu Deus. Qual pai teria coragem de fazer isso? Mas o que Abraão estava dizendo ali? Ele falou assim: eu obedeço a Deus. Eu devo a Deus. Se ele está me pedindo isso, esse não vai ser o meu ídolo. Ok. Isso é muito forte. Esse é o entendimento. Esse é o exemplo máximo. Esse é o entendimento sobre. Por isso que ele é o pai da fé. Por isso que ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Opa! Em outro episódio. Mas olha o que ele fala. Então ele fez o que era reto. Quebrou a idolatria. Quebrou a religiosidade. Segundo, Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Então, olha só, o Salmo 37 ele vai falar assim: confia, descansa e deleita-te no Senhor, e ele dará o desejo do seu coração. Mas às vezes você está aí e fala assim: não, mas eu confio em Deus. Mas a manifestação da confiança é que vai fazer com que isso seja suficiente aos olhos de Deus. Porque às vezes eu falo: não, eu confio, mas até que ponto? Então, como que Ezequias mostrou a confiança? Está no 6, ó.
porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Então é você se apegar a Deus e não deixar de segui-lo pelas circunstâncias, Daniel. A confiança é você permanecer apesar de. Apesar da doença, apesar do problema, apesar do filho, apesar da esposa, apesar do marido, apesar do governo, apesar do não. É você continuar apegado a ele e confiando nele e seguindo ele. E ele fala o seguinte: e guardou os mandamentos que Moisés. Então presta bem atenção, Daniel. Nós não tínhamos Jesus. Então aqui nós temos a Torá. Então o que nós temos no dia de hoje? Nós temos a palavra completa, manifesta em Cristo. A Bíblia fala o seguinte, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Então como a gente vai conseguir, entendeu, manifestar confiança? É seguir perto, apesar das circunstâncias. E como eu faço isso? Tirando do meu coração a dúvida, a dor, a circunstância e colocando a palavra. Muito bom. A única forma de você sarar o seu coração e se permitir ser curado. A Bíblia fala que é a época de plantar e arrancar o que foi plantado. Tem muitas pessoas que no coração dela foi plantado rejeição, foi plantado ódio, ira, perseguição, calúnia, difamação. E se ela não permitir que aquilo seja arrancado, ok? Ela não vai ser curada. Mas toda terra, Daniel, que você só arranca a erva daninha e não planta nada, vai voltar o quê? Erva daninha. Então, quando Deus arranca aquilo que te fere, você tem que permitir que ele plante a palavra, porque essa palavra é que vai te curar. Isso é maravilhoso e eu quero trazer uma explicação sobre o que é a figura do sacerdote. Que a gente começou essa conversa falando sobre Apocalipse 1:6 e diz: ele fez de nós um reino de sacerdotes. Naquela época da Bíblia, o sacerdote era o líder religioso, o líder espiritual. Ele conectava Deus com os homens. Ele era responsável pelo dia a dia ali da sinagoga e dos atos religiosos. Então, nós somos sacerdotes, ou seja, nós somos a ligação, nós vamos levar os nossos filhos, a nossa família até Deus. A gente ouve, e aí que o Paziano acabou de falar, da cura. Talvez uma semente de amargura tenha sido plantada na sua vida. Talvez de rejeição, talvez de ódio. E onde você vai curar? Como você vai curar? Buscando a Deus, você se cura e vira exemplo para a sua família. Assim a gente é sacerdote. Assim a gente... Perfeito. É o exemplo para casa. Assim a gente exerce a governança. Maravilhoso. É essa visão, Daniel, e essa é a maturidade espiritual para conseguir ver as coisas da forma com que você acabou de interpretar. Então nós temos que ver, então, ele tinha 25 anos, mas sabia o que era reto aos olhos de Deus. Sabia quem modelar. Sabia confiar e ser confiável. Porque para você confiar, você tem que ser confiável. Ele sabia se aproximar de Deus. Ele sabia caminhar com o Senhor. Ele sabia guardar a palavra de Deus. E olha, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Olha a consequência positiva, Daniel. Olha a consequência. Então ele fala assim, ele confiou. Mas como? Vencendo as circunstâncias e ficando com a palavra. Quais foram as consequências de você se apegar? A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer
que ele é galardoador. Olha só o galardão aqui de quem se achega com fé. Assim o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Então, quando nós confiamos, nós atraímos só o que é tudo, que é a presença dele conosco. E aí os nossos empreendimentos, Daniel, que estão na vontade dele, terão êxito. Olha que maravilhoso isso. Olha como exerce governança. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E olha só, o que ele fez, Daniel? Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então nós começamos falando do quê? Para não perder o fio da meada. Como exercer governança nesse mundo. Então ele passou por várias coisas. Nós tivemos várias chaves. Ele superou a idade, 25 anos. Sabia o que era reto. Sabia quem modelar. Confiava. Chegava. Estava com ele apesar das circunstâncias. Deus era com ele e ele tinha êxito. Ok? Só que chega um momento, Daniel, na vida da gente, que quando a gente começa a crescer, pessoas no natural, maiores que nós, vão querer nos subjugar. E o maior exército da época era o rei da Assíria. Ele tinha dominado todas as cidades. Mas mesmo assim, ele se rebela contra ao rei. Então, o que nós temos que fazer? Não nos conformar com esse mundo. Às vezes você vai ficar sozinho. Às vezes você vai ser ameaçado. Às vezes você vai ser caluniado. O rei da Síria fala assim, manda uma carta e fala o seguinte, ó, não deixa esse teu rei fazer vocês acreditarem nesse Deus, não. Porque às vezes as pessoas que te cercam, a única coisa que você tem de real é algo que não é irreal, não é real. Olha só, a única coisa que você pode falar para alguém é: tenha fé e acredite em mim. E isso é muito difícil. Muito. Porque só seguirão você, aceitarão a sua governança, quem também compactuar da mesma fé. Então Deus tem hora que ele separa você, colocando você em posições de inferioridade, para que aqueles que não têm a mesma fé vão servir a Síria. Mas aqueles que têm a fé no mesmo Deus, continuem caminhando com você. Muito bom. E para fechar, ele fala o seguinte, ó: derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Então esse homem, além dele não se submeter, ele também enfrentou os inimigos dele, até no território deles. Porque é muito fácil, Daniel, eu querer bradar aonde eu tenho domínio. Eu me posicionar, Daniel, aonde eu conheço a fortaleza que me cerca. Mas é difícil você enfrentar o inimigo no território dele. Sim. Então vamos fechar aqui as chaves da governança. Primeiro, independente da idade, maturidade. Saber o que é ser reto aos olhos de Deus. Você só consegue isso se você conhecer a palavra de Deus. É isso aí. Você tem que ter alguém que você modele no natural. Isso vai fazer com que você ande numa velocidade muito maior. Você tem que confiar em Deus. E a confiança em Deus, ela é algo que tem que ser comprovado. Quando? Nas dificuldades. Deixa eu só acrescentar um pensamento que vai ajudar muitas pessoas. Naquela época da Bíblia, o sacerdote era um ser humano que estava entre Deus e os homens. Hoje em dia, você é o sacerdote. Isso. Você não precisa de absolutamente ninguém para você ter acesso a Deus. Jesus Cristo já te deu esse acesso. Aí a pergunta que eu faço é: está lendo a Bíblia todo dia? Está se alimentando da fonte da vida? Ou está esperando que alguém te conte algo sobre a Bíblia? Ou você deixa só para o domingo quando vai na igreja? E aí quando vem o desespero, o problema, a tribulação, a tempestade, eu vou procurar o pastor, vou procurar o presbítero. Mas está aqui, ó. Está procurando a resposta no lugar certo? Óbvio que as pessoas podem nos ajudar no momento de dificuldade. Claro. Mas você tem que saber que o caminho, o acesso a Deus
é seu. Só você caminhar, ler a Bíblia todo dia, se encher dessa fonte e transbordar na vida da família. Ele deixou um caminho que não tem erro. Deus, ele não deixou uma hipótese. Ele deixou algo real. Está disponível, mas você precisa crer. A ferramenta que faz abrir o entendimento é a fé. Então, olha só, ele se apegou, ele confiou, ele se aproximou. Ele não deixou de seguir. Ele guardou a palavra. Ele não se rendeu a exércitos desse mundo. E ele enfrentou os seus inimigos. Só uma palavra: alianças erradas. Ezequias rompeu alianças erradas. Muitas das vezes os pais, os sacerdotes, estão se aliando a pessoas erradas. E eu acredito que Ezequias também, quando ele faz isso, ele proporcionou uma limpeza. Acabou com a idolatria, atacou a Assíria para mostrar que o reino de Israel era diferente, o reino de Judá era diferente. Então, às vezes, nós temos que ter energia para romper com aquilo que não vem de Deus. E nós vamos ficando por aqui. E no próximo episódio agora, nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre o quê? Como, então, alguém que começou tão bem, terminou mal. Ok? É um prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que isso abençoa a sua vida e vai abençoar a vida de muitas mais pessoas. Compartilhe, dê o seu like, deixe a sua opinião. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue te dando essa graça e obrigado pela parceria. É sempre um prazer estar aqui. Desejo saúde e paz a todos que estão nos acompanhando.